irmãos. Lucas capítulo 11. O tema de hoje é o perigo da casa vazia. Qual é o tema de hoje, minha gente? Vocês estão desanimados hoje, hein? Qual é o tema de hoje, minha gente? Monteiro, qual é o tema de hoje, Monteiro? Eu não ouvi sua voz, hein, Monteiro? O perigo da casa vazia. É perigoso ou não é a casa ficar vazia? É muito perigoso, meus irmãos. Lucas capítulo 11, versículo 24. Jesus Cristo vai dizer assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando acha a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. Assim, o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo e fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente através da tua poderosa palavra nos nossos corações, quebrantando, Pai, quebrantando o nosso coração para o arrependimento, para a santificação, em nome do Senhor Jesus Cristo, para ser a luz, Pai, para iluminar outras pessoas que andam na escuridão. Céus e a terra, pois a tua palavra é a mesma ontem, hoje será eternamente. A lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, a palavra que cura, que liberta, que restaura. Em nome do Senhor Jesus, opera as tuas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus, é isso que pedimos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema de hoje é o perigo da casa vazia. O primeiro passo que eu quero passar para os irmãos, do perigo da casa estar vazia, é quando às vezes você passar por uma dificuldade e você clamar a Deus ali, Deus não te responder mais. Por quê? Porque a casa está vazia. Porque a casa está vazia. Eu vou colocar uns textos de exemplo de pessoas que Deus libertou, fez grandes maravilhas, mas não deram valor pelas maravilhas que foram feitas, que foram reveladas. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra agora em 1 Samuel capítulo 28. Saul, ele vai enfrentar uma guerra, e ele vai clamar a Deus, e Deus não vai responder ele. Então o perigo da casa vazia, o primeiro passo é Deus não responder mais. Já pensou? Você clamar a Deus e Deus não responder mais. Falou, ó, não tenho mais nada contigo. Primeiro Samuel capítulo 28, versículo 4. Todos acharam? E ajuntaram-se os filisteus. Acharam todos? Versículo 4. E ajuntaram-se os filisteus, acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todos os Israel, a todo o Israel, e se acamparam em Siboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Nem por profetas. O perigo da casa vazia é essa. Quando
vinha tempestade ou guerras, isso, sabe, fazer igual aconteceu aqui com Saul, o coração ali estremeceu. Saul teve medo, e ele foi buscar o Senhor, como era de costume, mas dessa vez o Senhor falou assim: não, eu não vou fazer mais nada, não vou fazer mais nada. Então esse é o primeiro passo que eu quero falar para os irmãos. O perigo da casa está vazia. Deus não responder mais, a pessoa buscar, e Deus deixar assim, a pessoa toda hora perdendo lutas, sabe, até perdendo a salvação. Esse é o primeiro passo. O segundo passo de uma casa, do perigo da casa vazia, é a mesma que aconteceu com Saul. Aqui, quando Deus se revela para o seu escolhido, essa pessoa aprende o que é certo e o que é errado. Essa pessoa começa até mesmo a falar: ó, isso é errado, isso é errado fazer. Mas quando a casa fica vazia, essa pessoa que falava que era errado isso, que aquilo era errado, ela começa a cometer esses erros que ela mesma julgava como errado. É o caso de Saul, nesse mesmo texto, meus irmãos. Olha o que a casa vazia fez, né? Saul, além de Deus não responder, Saul, aquilo mesmo que ele tinha tirado, que ele tinha declarado que era abominação até mesmo a Deus, ele foi consultar, né, assim, os feiticeiros. Olha aqui no versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tinha um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte por ela. Aqui, ó, no versículo 9, esta mulher mesmo vai declarar que Saul, esse que está indo consultar um espírito que adivinha, ele tinha expulsado da terra pessoas que tinham essa prática. Por quê? Porque Deuteronômio, Deus abomina essas ações. Olha aqui, ó, no versículo 9. Então a mulher lhe disse-lhe: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Porque pois me armas um laço à minha vida para me fazer morrer. Então ela está até lembrando aquilo que Saul tinha ordenado, mas agora ele está consultando. Então entenda isso que eu quero passar nesta noite. Uma casa vazia, ela perde assim o temor, e aquilo que ela condenava através da palavra, ela acaba praticando. Quantas pessoas, por conta da casa vazia, agora está fazendo aquilo que antes condenava, né? Assim, antes a pessoa condenava a bebida, né? Beber é pecado, se embriagar é pecado, e hoje a pessoa vive na embriaguez. Olha, se vestir com essas roupas é pecado, é lascívia, né? A pessoa se fechava do pé à cabeça. Mas por conta da casa vazia, a pessoa se entregou ali, sabe? Ela perdeu a noção. A pessoa que julgava antes ali as drogas, ó, droga é pecado, acaba com essas... E hoje a pessoa está nessas práticas. A pessoa que julgava, olha, não pode ter comunhão entre trevas e luz, e falava assim: meu, você vai ficar na roda dos escarnecedores, vai ficar indo para pagode, vai ficar indo para show de sertanejo aí. E hoje essa pessoa está vivendo essas coisas. Por conta do quê? De uma casa vazia. Eu creio que todos conhecem pessoas que já tiveram um encontro com Deus, mas por conta de não dar importância da graça que foi revelada, hoje está no mundo, está numa casa vazia. E ó, a casa vazia sempre vai arrumar alguém para morar, sim ou não? Uma casa fica vazia,
Esse tempo eu estava vendo uma reportagem no cemitério. Sabe, a pessoa que morreu lá, tá um defunto lá, não tem nem sossego. As pessoas tiram o caixão e vão morar naquele lugar. Você imagina uma casa vazia. Assim também sou eu e é você também. Se aqui estiver vazio, você pode ter certeza que vazio não vai ficar. Alguém vai querer ocupar. E quem você quer que ocupe aqui? Um Espírito Santo, o Espírito Santo, um espírito maligno? Quem você quer que ocupe aqui? O Espírito Santo ou o espírito maligno? Olha o que aconteceu com Saul. Vamos colocar Saul como exemplo. 1 Samuel agora, capítulo 16. O versículo é o 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Entenda isso. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. A casa de Saul ficou vazia. Então assim, quando o texto fala que um espírito mau atormentava Saul da parte do Senhor, entenda isso. O espírito, vamos dizer, Satanás, ele não pediu permissão ali para tocar em Jó? Sim ou não? Você vê que ele falou assim: o Senhor cerca Jó, por isso que ele te adora, por isso que ele te cerca. Mas deixa, toca o Senhor da mão assim nele, só para você ver, só para o Senhor ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus fala assim: não, eu não posso tentar ninguém, né? Eu vou provar, Jó. Eu deixo você tocar ali nos bens dele. Assim também, assim, o Espírito de Deus protegia Saul. Quando o Espírito de Deus se retira, o diabo, Satanás, sabe que a casa está vazia. Ele vai pedir permissão para Deus, né? Porque assim, o Satanás não pode fazer nada na sua vida se Deus não permitir. Ele vai pedir permissão para Deus para atormentar ali Saul. E ele começa a atormentar. Uma casa vazia traz o que? Atormentação. Por isso que muitas pessoas hoje, por conta da casa vazia, sabe, está às vezes em depressão, sabe, está sendo atormentado dentro de casa, às vezes no pensamento mesmo, aquele confronto, demônios, sabe, assim, confrontando, por conta do que? De uma casa vazia. De uma casa vazia. E Deus faz isso, meus irmãos, nos tempos de hoje. As pessoas recusam a andar nos caminhos do Senhor. Deus, Ele entrega. Por isso que eu falo, o livre-arbítrio as pessoas acham que tem. Quando as pessoas recusam a andar nos caminhos do Senhor, a palavra fala que o próprio Deus entrega eles para as paixões. Eu vou mostrar isso para os irmãos em Romanos capítulo 1, versículo 28, para não ficar nas minhas palavras. Isso é de assustar. Eu falei Romanos. Eu falei o quê? Romanos, capítulo 1, versículo 28. Então, e por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, a palavra fala o quê? O próprio Deus os entregou a uma disposição mental. O próprio Deus os entregou. Vocês acharam? Romanos capítulo 1, versículo 28. E por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios
de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de invejas, homicídios, contendas, dolor e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pervidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Uma casa vazia, Deus entrega as paixões. Por isso que às vezes você vê pessoas doentias por conta da idolatria. Às vezes a idolatria pode ser um namorado, né? Você não vê casos, pessoas matando uma pessoa por amor. Que amor é esse? É um amor doentio. Um amor doentio, né? Você vê que hoje pessoas matando o pai, a mãe por conta de dinheiro, por conta de avareza. Ou pessoas, não precisa matar, meus irmãos, é se afastar de Deus. Ela tem aquele desejo de conquistar o mundo. E Deus fala, mas você está perdendo a sua alma, né? Mas você está perdendo a sua alma. Mas você está perdendo a sua alma, né? Muitos pregam que todos têm que ser ricos. E a palavra de Deus em Timóteo, 2 Timóteo, vai falar que devemos se contentar com o que temos, né? Então assim, devemos tomar um grande cuidado, meus irmãos, porque a casa vazia, assim ela não fica vazia. Tem um cantor que eu não vou citar o nome, ele foi no Raul Gil, mas desde pequenininho ele era muito usado por Deus. Ele era muito usado por Deus. Eu vou falar o nome dele, vai. Qual que é o nome dele? Quem sabe? J. Desde pequenininho ele era muito usado por Deus. Você vê lá no YouTube uma criancinha sendo usada. Mas o inimigo, ele é sujo, e ele vem lançando desejos na carne de todos, né? Você vê que Paulo, ele fala, eu fico esmurrando o meu corpo para ficar em pé na presença de Deus, para ser salvo. E o inimigo conseguiu colocar o desejo no coração dele, e ele acabou se afastando da presença de Deus. E hoje vemos aquele menino, sabe, que louvava a Deus, tinha uma voz maravilhosa, para mim era uma das melhores vozes. Hoje transformado assim em uma mulher. E uma mulher dançando, sabe, fazendo aquilo que antes julgava. Hoje um rapaz veio aqui também, assim, pediram uma cesta básica. Eu falei, não tem como eu sair, que hoje foi corrido. E a moça falou, não, vou mandar fulano de tal pegar. E quando esse rapaz veio, assim, eu tenho costume já, vamos sentar, vamos falar um pouco de Deus. E esse rapaz, ele é LGBT. Todo mundo sabe o que é LGBT aqui, sim ou não, né? E ele veio e vamos conversar. E eu fui conversando com ele. Ele falou para mim que ele era da igreja, foi criado dentro da igreja, mas começou a ter esses confrontos nele. Eu acho que eu tenho desejos por homens. E ele começou a alimentar aquilo, até que ele começou a assumiu lá para a liderança. Eles oraram, né, passaram um tratamento para ele fazer, e no tratamento ele mais comprovou que ele tinha que assumir mesmo. Assumiu para os seus pais, para os pais dele, e hoje ele é assumido. E ele começou hoje a distorcer o evangelho. Ele veio conversar comigo, eu peguei os textos, falei para ele, e ele foi distorcendo aquilo que eu falava para ele. Ele falou assim, olha, Jonatas e Davi, eles tiveram um caso. Eu falei, que absurdo é esse, meu irmão? Mas eu gosto de falar, até falei para ele, eu gosto de conversar com você, porque, por exemplo, não estamos brigando por conta de uma religião. Está tendo um respeito, mas deixa eu explicar para você.
A palavra fala que Jonas e Davi se amaram. O que é se amar? Assim, Jonatas, ele amava tanto Davi que ele guardava ali da maldade do pai dele. Ele falou, não vai fazer nada, sabe, com Davi. Isso é amar, é quando você quer proteger uma pessoa que você ama, né? Então por isso que o texto fala que ele amou, assim, tanto ele amou Davi, como Davi amou ele também. Você vê que ele entrava na frente do pai dele para falar, não, Davi é bênção, pai. Ele ajudava Davi. Aí ele ficou me olhando, aí ele mandou outros textos, falou assim, olha guerreiro, uma coisa é certa, você já tem a sua fé, segue nela, mas naquele dia você vai ver que todos esses prazeres, sabe, vai ser queimado. E aonde que bicho não morre, o fogo nunca apaga, onde que é choro e ranger de dente. Mas é a sua fé, e devo respeitar a sua fé, assim como você deve respeitar a minha. É opinião diferente, não, mas assim, o perigo da casa vazia. Por isso que Davi, quando ele pecou com Batseba, aqui no Salmo 51, quando Natan, ele fala com Davi, Davi faz esse canto, essa canção. Salmo 51, vocês acharam? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazem conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aí ele vai dizer aqui no versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Então Davi tinha esse medo de Deus retirar o espírito dele. E quando Deus retira o espírito, meus irmãos, a gente acaba perdendo guerras. A gente acaba perdendo guerras. Eu vou pedir para os irmãos irem em 2 Pedro. Entenda isso. Deus nos tirou do mundo dos mortos, dos pagões. Ele se revelou, isso é a graça. Igual lemos no início da palavra, houve uma guerra no mundo espiritual. E Deus, ele começa a limpar ali a casa. Por isso que é necessário, meu irmão e minha irmã, você está vindo, se alimentando, sabe, não somente aqui, mas em casa também, se alimentando com pregações, ouvindo a palavra de Deus, para a sua casa não ficar vazia. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim, ó: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo,
mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje, vou reler novamente. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois ficaram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados, esse provérbio que diz: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Então ele fala que era melhor não ter ali reconhecido, sabe, o caminho, do que ter conhecido e ter, sabe, desprezado ali, e ter voltado a praticar aquelas práticas que Deus libertou. E meus irmãos, é impossível assim depois você trazer essa pessoa de volta. Uma casa vazia é impossível. Eu vou falar sobre isso, mas antes, o quarto passo, eu quero falar aqui que a pessoa, sem ter a presença de Deus, ela acaba perdendo guerras. É igual Sansão. Lembra da história de Sansão? Sansão, ele foi contar ali o segredo para Dalila, e ela rapou ali a cabeça dele, tirou as 7 tranças que tinha na cabeça dele. E depois ela declarou: os filisteus, quer dizer no tempo de hoje, os demônios, Satanás, que vem guerrear com a gente. E ela foi gritar lá: tá vindo os filisteus. Ele no seu coração, ele falou assim: como das outras vezes, eu vou destruí-los. Mas o Espírito de Deus já não estava mais com ele, e ele nem percebeu. Assim é na vida de muitos, né? Por conta do que, meus irmãos? A casa fica vazia por conta da desobediência. Deus acaba se afastando. Porque Deus assim rejeitou Saul? Por conta da desobediência. Deus falava para ele fazer uma coisa e ele falava que ele não fazia aquilo que Deus mandava. Assim também o Antigo Testamento serve para a gente aprender com os erros dos nossos antepassados, né? E devemos aprender com os erros de Saul. Quando Deus fala assim: olha, saia da fornicação, larga a masturbação, saia da roda dos escarnecedores, né? Mata esse pecado. Você vê que Deus, ele fala isso: se teus olhos te faz pecar, arranca. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que Deus vai pedir de você, sabe? Então, se você não tirar, assim, você vai perder a guerra e Deus vai te rejeitar. Por quê? Porque você não consegue ouvir a voz dele. Você quer que ele ouve a sua voz, mas você não consegue ouvir a voz dele. Por isso que ele declara: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É renúncia, meu irmão. É renúncia. E meus irmãos, a palavra fala, o quinto, que é impossível você trazer essa pessoa novamente, se a casa estiver vazia. O perigo da casa vazia. Quantas pessoas que já andaram assim na graça, sabe, receberam, foram muito usados, que hoje você vai evangelizar, a pessoa não se entrega, não volta. Por quê? Porque a casa está vazia. Olha aqui o que está escrito em Hebreus capítulo 6, presta bem atenção. Por isso que eu falo: não rejeita a graça, não rejeita a palavra de Deus.
Hebreus capítulo 6. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram praticantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo virtuoso e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Então toma um grande cuidado com o que você está trocando Deus. Judas traiu Deus por conta do dinheiro, e a gente, né? Devemos tomar um grande cuidado. Um grande cuidado. Olha que ele fala assim no versículo 6: e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. O Filho de Deus. Assim, é impossível, assim, essa pessoa voltar para os caminhos, não para Deus. Para Deus nada é impossível. Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, mas assim, por conta da rejeição, Deus ele tira ali o Espírito Santo. Aí fica impossível mesmo essa pessoa tornar nos caminhos do Senhor. Igual lemos o início, o sexto passo. Aquele espírito que saiu, ele volta, e ele vê aquela casa vazia. A casa está vazia. Ele chama mais 7 demônios, e o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Então por isso que eu falo, meus irmãos, vai se alimentando, sabe, para sair assim dos domínios desse mundo. Sabemos que o mundo é do maligno. A palavra de Deus fala que o maligno, né, príncipe desse século, né, ele governa aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Vamos aqui, ó, em Efésios capítulo 2. Eu vou finalizar. Vocês acharam? O versículo é o primeiro. Efésios capítulo 2, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união em Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Vocês são salvos. Então, por isso que eu estou falando para os irmãos: vigia com a casa vazia, meus irmãos. Vigia com a casa vazia. Começa a se alimentar e começa a desfazer aquilo que Deus já colocou no seu coração para você tirar. Igual eu disse, para a casa ficar vazia, assim é porque a pessoa não obedeceu ali as palavras de Deus. Deus falou uma coisa
E a pessoa, ela não faz. Ela vai deixando, ela vai empurrando, nem sei se é com a barriga mais assim, mas ela vai dando um tempo. Muitas pessoas queriam ter esse tempo hoje, um minutinho, para consertar assim a sua vida, mas não tem mais, porque já morreram. Então, qual é o tema de hoje, meus irmãos? O perigo da casa vazia. Amém. Olha, e quantas pessoas hoje já não estão mais congregando? Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, eu sei de cor, Paulo vai dizer assim. Eu falo que Hebreus, Paulo escreveu por quê? Por conta das colocações. Sabemos que o livro de Hebreus não tem assim, não está confirmado que foi Paulo. Eu creio, por conta das leituras que eu faço em outros textos, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Ali Gálatas, aí vai Efésios, Filipenses. Eu vejo que é a mesma colocação, e Paulo ele tinha uma sabedoria tremenda. Deus usava muito. Então eu creio que foi Paulo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como é costume de algum, ainda mais sabendo que o fim está próximo, né? Entenda uma coisa, meus irmãos, você é o templo, não a igreja. A igreja somos quando nós estamos reunidos. Você é o templo do Espírito Santo. A igreja nós somos quando nós estamos reunidos. A igreja é o corpo de Cristo, né? E somos membros do corpo quando nós estamos participando do corpo, quando nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas, né? Então toma posse disso. Não caia num erro igual muitos, por conta da casa vazia, distorce o evangelho. Não precisa congregar. Não precisa você estar indo direto na igreja. Basta você fazer o bem. Sabemos que tem assim, a palavra de Deus nos ensina tanta coisa. A idolatria, sabemos que muitas igrejas têm trazido as pessoas por conta da idolatria, né? Eu não estou falando assim, às vezes igual eu cito muito isso aqui. As pessoas pensam que idolatria é apenas uma imagem. Não é apenas uma imagem. A idolatria é o dinheiro, é tudo que vai roubar a adoração de Deus, né? Você vê que Paulo ele fala para a igreja de Coríntios, que era cristãos: fujam da idolatria. Aquele povo estava buscando Deus por conta da sua idolatria, por conta da sua concupiscência. Você entendeu? Então tem muitas coisas que eu tenho que ensinar, e se você não vem, você perde. Se você às vezes não ouve, às vezes eu entendo, às vezes está trabalhando, né? Pastor, não tem como, eu estou trabalhando, mas assim, eu coloco as mensagens no canal e coloco no grupo da igreja para alimentar a vida de vocês, para mostrar o que é certo e o que é errado, né? A campanha eu tenho pregado, meus irmãos, que é abominação para Deus. Leio as escrituras onde que já teve campanha, sabe? A campanha é forma de atrair as pessoas para roubar assim elas, atrair por conta da sua concupiscência, e Deus abomina isso. Não coloquei Deus à prova, né? Então por isso que eu falo, vai vindo e vai pegando os ensinamentos que eu tenho passado. Amém, meus irmãos? E toma cuidado com a casa vazia. Vou finalizar em Timóteo, 2 Timóteo aqui. Capítulo 3, eu vou ler na Nova Tradução, linguagem de hoje. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulhos, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser
seguidores da nossa religião, mas como as suas ações negarão o verdadeiro poder delas. Fiquem longe dessa gente. Olha o capítulo 4, meus irmãos. Agora eu vou ler na Almeida corrigida. O versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Então, a casa vazia, as pessoas iriam sair da verdade, né, para procurar conforme as suas concupiscências. É isso que aconteceu com o jovem, que eu falei, que eu conversei com ele. Ele procurou uma religião conforme a sua concupiscência. É uma casa vazia, né? Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem vem nos ensinar é o Espírito Santo, né? Por isso que não deixa a casa vazia. Começa a se alimentar ali da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Este é o ensinamento de hoje. O perigo da casa vazia. Amém. Glória a Deus. Aqui todo mundo já é de Deus.